O objetivo da empresa, da nova administração, é voltar-se ao ser humano. E nós diríamos que esse ser humano na empresa, ele precisa viver bem, ele precisa ser feliz, ele precisa realizar-se. Se não há esta relação entre a felicidade humana, o bem viver humano, com aquilo que ele realiza em seu trabalho, é porque nós temos algo de muito errado acontecendo. Se nós passamos grande parte de nossa vida dentro de uma organização empresarial e se não estamos felizes, se não nos sentimos bem dentro dessa organização empresarial, é porque algo está errado. É porque essa nova administração não está acontecendo. E a readministração quer dizer readministrar, gerenciar de novo, gerenciar de outra maneira. Este é o convite da nova administração no século XXI. Mas nós precisamos pensar, por exemplo, quando se fala nessa nova administração, no objetivo então desse ser humano, porque nós sabemos que o objetivo de todo ser humano, tanto individual como profissional, é buscar ser feliz através daquilo que realiza. É a felicidade. E aí nós retornamos até mesmo aos autores antigos, como Aristóteles, que já falamos ao longo do nosso curso. Aristóteles, um grande autor da Grécia Antiga, um grande filósofo, pensador, Aristóteles dizia que o fim último do ser humano é buscar a felicidade, mas essa felicidade, por sua vez, ela precisa ser buscada através de meios éticos, e isso tanto na vida social quanto na vida profissional. E, é claro, ela vai se realizar na sociedade, ela vai se realizar na empresa onde nós estamos. Nós precisamos conseguir alcançar esta felicidade. E sempre lembrando que o centro da busca dessa felicidade é sempre a ética. E um grande autor também nessa área, Maslow, que colocava, principalmente na questão da administração, a importância de autoatualizar-se, de uma autoatualização constante. Segundo Maslow, ao buscar essa autoatualização constante, nós estamos de certa forma entendendo que como seres humanos, nós sempre temos possibilidades, nós sempre estamos abertos a buscar mais, a conhecer mais. Quer dizer que, como seres humanos, nós sempre temos em nossa frente várias perspectivas. É encarar a vida com várias escolhas, como se ela fosse e ela tivesse infinitas escolhas. E dentro dessas infinitas escolhas, nós teríamos a possibilidade de decidir, a possibilidade de escolher. E essa possibilidade é fundamental, porque por meio dessas escolhas, por meio das nossas decisões, nós entenderíamos que não somos uma tábula rasa, ou seja, um papel em branco, sem ideias, sem nada escrito. Nós temos em nós mesmos, segundo esse autor, capacidades de conhecer, capacidades de aprender mais, de nos aperfeiçoar, e essas capacidades estão desde sempre conosco, mas é preciso autoatualizar-se, é preciso utilizar essas capacidades, é preciso colocar essas capacidades em prática, autoatualizar-se. Viktor Frankl, quando fala em sua obra O Homem em Busca de Significado, o autor vai dizer que o nosso grande objetivo é viver uma vida que tenha significado, é viver uma vida que tenha sentido. A nossa vida, ela não pode passar em branco ou então dizer que apenas vivemos por viver. Não, a nossa vida precisa ter significado. E onde é que está esse significado? Esse significado está em todos os espaços em que nós atuamos. Nós buscamos o significado na nossa vida familiar, na nossa vida social, na nossa vida profissional. Por isso a empresa é um local importante. Nós passamos boa parte da nossa vida nessa empresa. Nós passamos várias horas do nosso dia na organização empresarial. E se ali não é uma possibilidade de nos realizarmos, de nos autoatualizarmos, quer dizer, aprender mais, enxergar essas infinitas escolhas, essas possibilidades de decisão, de participação, de criatividade, é como se nós causássemos uma ruptura em nossa vida. Porque esse significado não estaria sendo buscado continuamente.
Mas esse é o convite. Em todos os espaços em que nós atuamos, e a nova administração requer isso, a nova administração requer que as empresas sejam um espaço em que o ser humano se autoatualiza, em que o ser humano se realiza, em que pode buscar os seus objetivos, portanto. E nessa empresa, para que nós possamos, é claro, autoatualizar, nós possamos valorizar o ser humano, ter o ser humano como centro, essa empresa também tem algumas responsabilidades. E nós sabemos que não basta então que ela seja eficiente, que ela seja eficaz, ela precisa ser efetiva. Porque a empresa tem responsabilidade com o ser humano que atua nela, com o ser humano que nela opera, que é o seu colaborador. Mas, por sua vez, esse colaborador e essa empresa têm responsabilidades que são públicas. Portanto, uma efetividade. E a responsabilidade pública, aqui nós precisamos destacar 3 conceitos. O conceito de responsabilidade social, o conceito de obrigação social e o conceito de responsividade social. Responsabilidade social, obrigação social e responsividade social. 3 grandes conceitos que nós precisamos destacar e discutir. Mas você já ouviu provavelmente muito falar sobre responsabilidade social. Já leu sobre o assunto, já sabe da importância. Mas vamos um pouquinho retomar o que é responsabilidade social para uma empresa. O que significa a responsabilidade social? Que é muito diferente da obrigação social. Muitas vezes a empresa pode estar realizando uma obrigação social, mas não uma responsabilidade social. Responsabilidade social é aquela responsabilidade que vai além do que está prescrito na lei, que vai além do que está prescrito pela economia e que traz ações em benefício da sociedade. Quer dizer, em respeito às leis civis, em respeito às leis que regem a empresa, mas vai muito além de tudo isso, porque não faz apenas por obrigação, faz porque entende a importância de suas ações para a sociedade. E nesse sentido, quando se fala em responsabilidade social, não se fala apenas em ações assistencialistas, imediatistas, também não se fala de que a empresa escolha um projeto apenas porque esse projeto vai dar mais imagem à empresa, vai melhorar o marketing da empresa, porque a empresa terá um lugar mais destacado no mercado. Não. A escolha do projeto deve ser porque se conhece o contexto social em que a empresa se situa. E se conhece as demandas, as necessidades desse contexto social. E conhecendo as necessidades desse contexto social, sabe-se também quais são as ações mais necessárias para aquele contexto, para aquela sociedade. E assim é escolhido então um projeto de responsabilidade social. Percebam que eu falei em projeto. Portanto, quando eu falo em projeto, eu estou falando que toda ação de responsabilidade social, ela precisa ser planejada, ela precisa ser pensada, ela conta com um plano, ela conta com um orçamento, ela conta com atividades, com um cronograma, com como isso será realizado. Quer dizer que a empresa pensa para realizar essas ações de responsabilidade social. Por quê? Porque essas ações precisam trazer benefício para a sociedade e, é claro, também trarão um grande benefício para a empresa, que é justamente o aprendizado com essas ações, a união entre empresa e sociedade, o compromisso social que essa empresa tem. E ainda que não seja o seu grande objetivo fazer marketing para si própria, mas quando a empresa faz responsabilidade social, exerce a responsabilidade social como ela deve ser exercida, com os seus verdadeiros objetivos, a empresa também no mercado é olhada de outra forma. Também é reconhecida de outra maneira, porque se sabe que esta empresa tem um compromisso público, uma responsabilidade pública. Tal é a importância da responsabilidade social. Mas nós temos, além da responsabilidade social, o que se chama de obrigação social. Qual é a
diferença entre responsabilidade social e obrigação social. Obrigação social, como diz a palavra, obrigação. A empresa faz estritamente aquilo pelo que é obrigada através da lei, através das normas, das diretrizes econômicas. Portanto, ela não vai além do que está na lei. Ela obedece estritamente ao que está na lei e não realiza nenhuma ação social além disso. Obrigação social. Ela exerce determinadas ações porque ela é obrigada por lei a realizar essas ações. Mas não é que dê um sentido maior, um sentido de responsabilidade social, como é o caso do conceito de responsabilidade social. Aqui ela está exercendo meramente uma obrigação social. Ela está exercendo uma obrigatoriedade. Ela está fazendo ações pelas quais ela é obrigada por meio da lei. Mas é claro que da obrigação social, a empresa precisa ir além, ela precisa realizar a responsabilidade social. E ao realizar essa responsabilidade social, ela vai fortalecer os laços que tem com a comunidade, porque nós sabemos que a nova administração exige também isso, uma relação constante entre empresa e meio social.